Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Antes, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 30 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Esse daqui é o cravo e canela, é uma delícia! Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então à reflexão de hoje. Reflexão feita em cima da pergunta dele que diz assim: boa tarde, André. Como é sobre se relacionar com mãe solteira e as principais diferenças para uma pessoa desimpedida? Forte abraço. Tá. Olha, veja bem, meu querido. Como é se relacionar com mãe solteira e as principais diferenças para uma pessoa desimpedida? Bom, veja bem, meu querido. Quando você se... Aqui me parece que ficou a pergunta meio que uma conotação sobre vantagens e desvantagens. Será que tem mais vantagens me relacionar com uma... Então, cuidado com isso, sabe por quê? Porque tudo isso é muito relativo, muito relativo. Até hoje, a sociedade ainda meio que, né, é meio relutante, um pouco preconceituosa, em alguns casos, com pessoas que já têm filhos. Como se, então, fosse sempre um problema. Eu me relacionar com uma pessoa que já tem filhos vai ser problemático. Ih, é bucha, rapaz, é bucha. Sabe essas coisas assim? Ih, isso aí não vai dar certo. Então precisa tomar cuidado, porque se fosse assim, se o fato de eu me relacionar com uma pessoa que já tem filhos é bucha, ih, é problema. Então, nossa, os relacionamentos com pessoas desimpedidas, como você está dizendo aqui, um relacionamento com pessoas desimpedidas seria... Nossa, né? A maior maravilha do mundo. E é assim. Essa é a regra que a gente vê nos dias atuais, que a gente vê hoje em dia. Relacionamentos que começaram com duas pessoas desimpedidas e têm os maiores problemas, os maiores atritos, maiores confusões. Nossa, bucha. Tá vendo? Bucha, bucha atrás de bucha. Oxi. Então, por isso que eu estou falando, cuidado. Cuidado, porque senão eu preciso entender a situação dentro do contexto, quer dizer, dentro quem é a pessoa. Porque, veja bem, tem pessoas que terminaram um relacionamento, por exemplo, o fato... Diferenças, deixa eu falar das diferenças, depois eu desenvolvo esse raciocínio aqui. Diferenças. Bom, a diferença é que a sua namorada, por exemplo, ela tem um filho. Certo? Agora, tem gente que não consegue se relacionar, né? Eu vou querer uma mulher que tem um filho com outro cara. Isso aqui. Então, por isso que eu falo que isso é relativo. Se você é um tipo de homem que, eu não vou me relacionar com uma mulher que tem filho com outro cara, vou ficar olhando para aquele moleque lá, vou ficar lembrando do pai dele, Então, quer dizer, se esse é o seu tipo de pensamento, nem vale a pena você se envolver com uma mulher que tem filho. Porque você não vai ter respeito pelo filho dela. E muitas vezes não vai ter respeito também por ela. Vai, olhar para ela como que você pode ter tido um filho com aquele cara, sabe umas coisas assim? Ou começa a querer jogar na cara. E outra, ela tem um filho com outro cara. Vez ou outra, ela vai ter que entrar em contato com o pai da criança, certo? Essa é a diferença também, né, gente? Por quê? Porque quando você namora uma pessoa que não tem filhos, pelo contrário, a gente não vai querer que ela tenha contato com o ex. Principalmente o ex atual, né? Se ela tem contato com outro ex de 3 anos atrás, que depois eles viraram amigos, o cara namora, ela já namorou outro, mas a gente tende a ser meio receoso da pessoa que mantém contato com o ex, né?
o ex atual. Agora, quando a gente se relaciona com uma pessoa que tem filhos, seja homem, mulher, a gente vai ter que entender que essa pessoa vai ter contato com o pai da criança, com a mãe da criança, vai ter contato. Então não adianta a gente entrar num relacionamento e não querer que a pessoa tenha contato. Vai ter dia que o cara vai levar o filho lá na casa dela, você entendeu? Então ele chegou lá na casa, entregou a criança, então quer dizer, eles vão ter contato. Essas seriam as grandes diferenças que a gente tem que perceber. Então não significa que o fato da pessoa ter esse contato significa que então a pessoa é menos respeitosa. Significa que, então, se ela não tem contato com esse ex, então ela é mais comprometida comigo. Gente, por isso que eu falo, é uma grande bobagem isso. Ah, eu namorei uma pessoa desimpedida, então ela não tem vínculo nenhum, ela não tem filho, ela não tem vínculo com ex nenhum, então ela é super comprometida comigo. Gente, quantos relacionamentos com pessoas que são desimpedidas e que a pessoa tinha um compromisso com você, mas saía com outros? Acontece ou não acontece? Você achava que ela era super comprometida com você e depois você descobriu que não era comprometida desse jeito, não. Então não é o fato de uma pessoa ter filho que vai fazer com que ela seja mais ou menos comprometida com você. Ou que ela então goste mais de você, sabe? Ah, eu vou dividir a atenção dela com o filho. Cara, que bobagem isso. O amor, ele é múltiplo, o amor se multiplica. Às vezes a gente entra nessas paranoias, parece que eu vou dividir a pessoa com o filho. Aí eu sinto ciúme do filho, porque é aquele moleque muito mimado, aquele moleque não sei o quê, né? Eu falei pra ela mesmo que ela tinha que pôr limites, sabe? Já no primeiro dia que você... Gente, tem uma coisa que a gente tem que entender. A gente tem que entender. Por exemplo, você começa a namorar, você, meu querido, que me mandou a pergunta, você começa a namorar uma mulher que tem um filho. Aí você começa a ficar com ela e tal. Aí no primeiro dia que você vai conhecer o menino, que você vai conhecer o filho dela, o menino fica fazendo manha, sabe? O menino fica não sei o quê, Então, quer que a mãe fica junto com ele. E você já vai pegar birra, você vai virar e falar pra ela, sabe que criança tem que pôr limite, viu? Porque senão eles mandam... Já deu tudo errado. Ela já vai entender que você tá querendo mandar no filho dela. E que você tá querendo dizer que ela não sabe educar o filho. Se você tem maturidade suficiente para entender, eu sou o adulto, o menino ali é a criança. Então, óbvio que o menino vai fazer manha. Por quê? Porque o menino, sim, tem ciúmes. O menino acha que está roubando a mãe dele, entende? Ele vê isso em mim. Agora, eu como adulto tenho que entender toda essa dinâmica. E também não vou querer pôr o bedelho aqui na educação, né? Tô conhecendo agora. Então, se a gente não entender esses detalhes, se a gente não tem a postura madura, a gente fica pior que a criança. A gente começa a fazer mãe, a gente disputa, faz bico, emburra. É porque esse moleque fica fazendo graça aí, não sei o quê. Entra numa competição com uma criança. Gente, pelo amor de Deus, não façamos isso. Pelo amor de Deus, não entremos nessa. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que saber avaliar, senão a gente se torna uma pessoa taxativa. Agora, é como eu estou dizendo. Não, eu sou assim mesmo, André. Eu não me relaciono com quem tem filhos porque não quero. Então tá bom. Ok, é a sua opinião. Né? Se você se considera incapaz de se relacionar com uma pessoa, ninguém pode te julgar também por isso. Mas assuma isso, certo? Assuma isso. Não vá começar a sair com alguém que você sabe que já tem filhos. Não vai querer iludir a outra pessoa, decida, defina isso dentro de você e segue sua vida, tá? Agora, se você estiver na dúvida, se você não é uma pessoa que tem a certeza, estou na dúvida, será que eu me relaciono? Não? Então aí você reflete em todas essas coisas que eu falei aqui. Porque senão a gente acha que é muito mais vantajoso, né, alguém desimpedido, quando na verdade isso é muito relativo.
Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre o meu site, meus livros. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Me siga lá no Instagram, coloco muita coisa lá. É só você digitar André Massolini e você já me encontra lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.